Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 22 de setembro de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, porque a palavra é o alimento do Espírito, para fortalecer e crescer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se e depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Envie a sua contribuição que será de grande valia para nós. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, mas os pedidos de orações estão aqui, anotados no caderninho de oração, e a gente ora fora do vídeo e Deus tem correspondido com sinais, milagres e maravilhas. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tremendo, né, queridos, essa declaração do Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós. Permanecer nele, permanecer na palavra, e as palavras dele permanecer em nós. Certamente, querido, se a palavra de Deus permanece em nós, nós vamos pedir nas nossas orações alinhados com a palavra de Deus. E quando a gente pede, né, lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, 15, diz: E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos confiança que ele nos atende. Então, o segredo é esse, é conhecer a palavra, orar segundo a palavra, orar de acordo com a palavra, porque Deus ouve, responde e você vai receber aquilo que você está pedindo. Mas, para nós darmos frutos, nós precisamos de coragem, sabe, ser forte. Deus falou isso para Josué: ser forte e corajoso, e para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Sabe, antes medita nele, lê a palavra, medita nele de dia e de noite, fala a palavra e faz tudo conforme está escrito, porque assim você, Josué, vai prosperar o seu caminho. Isso foi a instrução que Deus deu para Josué, lá em Josué capítulo 1, você pode conferir. Instrução para Josué fazer prosperar a sua vida. Não era Deus que ia fazer Josué prosperar, era Josué que ia prosperar a sua vida, alinhando-se com a palavra de Deus, meditando na palavra todos os dias, falando a palavra e fazendo de acordo com a palavra. Sabe, queridos, nós precisamos ter coragem, né, ser forte no Senhor, na palavra, para permanecer praticantes da palavra de Deus nesse mundo tenebroso que a gente vê que tudo hoje no mundo é contrário à palavra. Mas, queridos, sempre foi assim, a igreja sempre foi perseguida por causa da palavra. Jesus falou que isso ia acontecer, mas nós devemos permanecer na palavra, porque é assim que nós vamos dar fruto, é assim que o mundo vai ver a diferença que Deus preparou para que nós fôssemos os seus agentes de diferença, fazer diferença nesse mundo. E permanecer na palavra, quer dizer, acolher com mansidão a palavra no nosso espírito e colocá-la imediatamente em prática. Porque a palavra de Deus, ela contém o poder de Deus. Na palavra de Deus está intrínseco o poder de Deus. E lá em Isaías 55, Deus diz que a palavra dele não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então a palavra de Deus já tem o poder de realizar aquilo que ela disse. Então é só nos agarrarmos à palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, o autor de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a palavra de Deus, ela nos traz luz, sabe, no nosso caminho, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Só a palavra de Deus é que pode dividir alma e espírito. Só a palavra de Deus que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela nos mostra se o que a gente está desejando, pensando, almejando é inclinação da carne ou inclinação do espírito. Mas nós precisamos, querido, sabe, nos voltar para a palavra, ter coragem e ousadia para crer na palavra, para declarar a palavra, falar a palavra. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela é eterna, é fiel. Sabe? Olhe para aquilo que Deus diz na sua palavra e fique firme com a palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, no versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, queridos, que quando nós somos praticantes da palavra, nós seremos prósperos, bem-aventurados, bem-sucedidos no que nós realizarmos. Não é Deus que vai nos fazer bem-sucedidos, somos nós que fazemos quando acolhemos a palavra de Deus e seguimos as suas instruções. E eu gosto desse texto, porque uma vez eu estava pesquisando no grego essa palavra considerar, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Essa palavra aqui, o significado no original, no grego, é como a mordida de um tigre, a mordida de um leão quando agarra a presa. Quando ele morde, aí acabou. Ninguém tira ali, ninguém solta, ele segura, se agarrar com toda a força. Como um leão que abocanha a sua presa e não solta de jeito nenhum. É assim que nós devemos considerar a palavra. Então nós precisamos estar atentos e praticar a palavra. Devemos viver da fé e confiar na palavra, querido. Agindo convictos de que a palavra é a verdade absoluta em todo o tempo. Aletheia é o significado de verdade, que é traduzido no português. No grego, verdade é aletheia, que é a verdade em todos os assuntos, em todos os tempos, sob quaisquer pontos de vista. É a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus disse lá em João 17, versículo 17, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela é imutável. Não importa o que você está vendo ou sentindo, a palavra de Deus é a verdade. Devemos andar e viver conforme as instruções da palavra. Para a nossa alegria ser completa, nós devemos ser praticantes da palavra. João 17, versículo 17, Jesus falou isso lá na parte A do versículo: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? A graça de Deus, ela nos dá forças, mas não é pelo que nós somos, mas porque nós já temos a natureza do nosso Pai. Somos filhos de Deus, temos a mesma natureza do nosso Pai. Só usufrui dos benefícios da palavra aquele que a pratica. Aquele que apenas concorda mentalmente com a palavra, mas não a pratica, não usufrui dos seus benefícios. Em Cristo nós somos nova criatura, mas devemos mostrar isso no nosso dia a dia. E lá em Deuteronômio 31, versículo 6, Moisés diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, versículo 6. Deus está conosco, Ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, nunca nos desampararia. Então, fique firme. Por onde você for, Deus está com você, mas você precisa ter consciência, essa consciência da presença dEle. O Espírito Santo já habita dentro de você e o Espírito Santo é Deus. Você precisa, crer nessa verdade com o seu coração e declarar isso com a sua boca. A sua língua, a sua boca, querido, é uma ferramenta que Deus colocou para transformar as realidades em bênção ou maldição. Vida ou morte, mas você decide. Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua. Todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém, queridos? Como eu já citei antes, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8,
né? Deus fala para Josué que não deve cessar de falar a palavra da lei. Se você quer prosperar e ser bem-sucedido, fala, medita, fala e pratique. Deus está com você. E ele fala, e eu estarei com você, Josué, todos os dias. Veja que coisa, que promessa linda. Temos uma palavra, querido, que funciona, que salva, que cura, que transforma, que liberta. Nós somos salvos, somos curados e somos protegidos por Deus. Nós temos essa segurança em Deus, porque Ele fez uma aliança conosco pelo sangue de Jesus. E Deus quer se mostrar forte para aqueles que têm o seu coração totalmente nele, querido. A palavra diz isso. Você não precisa ter medo das circunstâncias. Seja forte no Senhor, usufruindo da sua graça. Nós não precisamos ter medo de nada. O Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. A quem temeremos? Não deixe a tristeza roubar a sua força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos alegres, estamos fortes. Quando estamos tristes, ficamos desanimados e fraquejamos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, querido. E às vezes alguns pensamentos chegam, o inimigo quer trazer alguns pensamentos para nos colocar para baixo, nos trazer a derrota aqui, ó, a partir da nossa mente, fazer com que a gente desista. Mas comece a ler a palavra e se anime. Medite na palavra, declare a palavra, sabe? Começa a louvar o Senhor. Não deixe o medo entrar no seu coração. O medo é um espírito, querido, que ele se aproxima sorrateiramente com essas mentiras. Não leia relatos de medos, mas se agarre à palavra e guarde no seu coração a palavra. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, diz o salmista. Nós temos a capacidade de nos fortalecer em Deus, evitando que o mal chegue até nós, sendo bons ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 58, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10, diz que o diabo ele fica ao nosso derredor. Nosso derredor é longe, só espreitando. Mas ele não pode nos devorar, querido. Nós podemos resistir firme na fé. Praticando a palavra, nós resistimos firme na fé, meditando na palavra, declarando a palavra, praticando a palavra. E o inimigo não tem acesso, ele não tem condições de se aproximar para nos alcançar. Se Deus fala que nós devemos resistir na fé, é porque nós podemos, querido. Nesse texto de 1 Pedro capítulo 5 fala a partir do versículo 8. Não existe nada que a gente esteja passando hoje que outras pessoas, outros cristãos já não tenham passado por isso. Mas Deus nos dá graça para resistir e para vencer. E a igreja, querido, ela não vai ser derrotada. Não esqueça que você é igreja, você é o corpo de Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. E nós devemos ver isso pela palavra, é o que a palavra de Deus diz. Não pense que você é o único que está enfrentando dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades todos os dias. Mas Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? E o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus já derrotou o diabo e todo o inferno, querido, e deu à igreja poder e autoridade nessa terra. Se levante como o corpo de Cristo. Se levante como discípulo de Cristo. Como a igreja aqui na terra. Exerça a autoridade no nome de Jesus e ponha para correr, querido, qualquer inimigo que tenta, qualquer demônio que tenta atrapalhar a sua vida, se colocar no seu caminho. Quando nós estamos fortes no Senhor, querido, nós entramos no descanso de Deus. Quando a gente, tem fé na palavra, a gente entra no descanso de Deus. Fé na palavra é descanso. E assim, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Nós não precisamos passar pelas coisas sofrendo. Mas nós podemos passar agradecendo a Deus pelos resultados que Ele já declarou para nós na sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. A tua palavra é verdade. Que essa palavra venha para animar os meus irmãos, levantar meus irmãos, Pai, sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, proteção, provisão, livramentos e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.